Ô, Santiago, então, como você tocava naquele assunto lá, da parte das posses, isso é muito interessante. O que acontece? A maior vontade hoje que tem das pessoas que possuem o imóvel, vou começar com a palavra possui aqui, porque vem de posse mesmo, é se tornar dono, é se tornar proprietário. Então, assim, o mínimo que todas as pessoas que têm hoje um imóvel, e ele é apenas possuidor, ele tem que ter esses cadastros. O provimento 65 do CNJ, que você mencionou, é o provimento que regulamenta a uso capião para ser feita extrajudicial, nos cartórios, né? Tudo de forma administrativa. Então, o que acontece? A gente sabe que os imóveis rurais hoje, a maioria deles são imóveis que ainda estão no domínio público, domínio da União, do INCRA. Estes imóveis, a pessoa pode ter 30 anos em cima desse imóvel. A uso capião não vai ser a ferramenta de regularizar ela. A parte, eu digo regularizar no ponto de vista de propriedade, da pessoa se tornar proprietário, né? Mas é óbvio que todos os direitos ao possuidor, hoje a nossa legislação brasileira, o Código Civil especialmente, Estatuto da Terra, enfim, várias legislações que trata da parte do imóvel rural, ele protege o possuidor. Para você ter uma ideia, a usucapião é um fenômeno que garante a pessoa ela se tornar de possuidor a proprietário. E o ponto central aqui, do ponto de vista jurídico, que o Constituinte trouxe, né, desde 1988, para a Constituição Federal, é a função social da propriedade. Então, mas Jefferson, a posse é maior do que a propriedade? Não. Porém, o nosso sistema legal, ele dá muita proteção para a posse. Para você ter uma ideia, se um imóvel rural, ele não está no domínio lá da União, foi expedido um título, né, do INCRA, por exemplo, lá em 1980, por exemplo, e aí, sem cláusula resolutiva, tá tudo certo lá. Aí houve ali uns contratos, né, de gaveta, que é muito comum no Brasil, contrato de compra e venda para cá, para lá, enfim. É possível o uso capião do imóvel que não seja do domínio da União. Então, a pessoa, por exemplo, ficou ali mais de 15 anos exercendo a posse de um imóvel rural. Assim, eu vou falar de uma regra geral, né? E ele ali desempenha a função social daquele imóvel rural. Ele torna a propriedade produtiva, dali ele tira o sustento da família, ou às vezes é um médio produtor, um grande, ele também gera riqueza, gera emprego e fomenta a economia naquela região. O judiciário, ou até no cartório, que pode ser feita essa usucapião na via extrajudicial, ele vai fazer? No caso, vamos pensar aqui da parte do juiz. Ele simplesmente vai declarar. Juiz não dá propriedade para ninguém. Ele declara a prescrição aquisitiva. O que é isso? Os elementos. 15 anos de posse, sem ninguém perturbar aquele possuidor. Todo o tempo ele agiu como dono, ele cuidava, zelava. Aí vem a parte, pagava o ITR, mantinha o imóvel com todos os seus cadastros atualizados, entendeu? Respeitava o meio ambiente. Se tinha que fazer algum tipo de derrubada, limpeza de pastagem, seguiu todo aquele parâmetro ambiental, né, de pedir uma licença de limpeza de pastagem, manejo para fazer a parte da retirada de árvores, enfim. Então, nessa perspectiva que hoje os produtores rurais, que são possuidores, eles podem se tornar proprietários por meio da usucapião. É uma das formas. E eu digo assim, ô Santiago, que a usucapião ela é em último tiro, em última análise. Porque as pessoas falam assim, não, eu estou lá 10, 15 anos, vou entrar com o usucapião e eu me torno dono. Não é bem assim. Toda vez que a pessoa tem interesse, né, de regularizar seu imóvel, e aí eu já digo, a parte cadastral aqui não precisa ser dono, não precisa ter título, não precisa ter matrícula. Ele simplesmente contrata aí um dos profissionais, que eu já indico que se procurar alguém que é do combo rural, você vai ter uma facilidade muito boa. Por quê? Na prática, o que eu percebi, ô Santiago, a pessoa na época ia contratar uma pessoa para fazer o ITR. Aí ele não sabia nada de mexer com a parte ambiental, de fazer um cadastro ambiental rural. Aí procurava um outro profissional. Aí depois queria fazer a parte do gel, procurava um outro profissional. E às vezes, as informações, às vezes no final, elas não batiam. Tinha até divergência de dados, de cadastro. E o combo rural que vocês oferecem, essa expertise de treinamento hoje no mercado, formou muitos profissionais que ele pega ali o imóvel rural e faz um dossiê, levanta toda a situação do imóvel. Bom, aqui vou precisar fazer o gel, vou precisar fazer os cadastros lá no órgão ambiental, o CAR,
preciso fazer o CCIR, o ITR, que é o cadastro na Receita Federal, enfim, ele entrega uma solução para o cliente completa. Né? Então, é aqui que eu coloco o ponto aqui e até faço essa reflexão. Como é que vocês desenvolveram isso, se foi baseado nessa dificuldade que tem no mercado, esse combo? Foi isso, não? Vocês visualizaram? Perfeito, perfeito. Você falou muita coisa aqui, muita coisa interessante. Nós formamos em engenheiros agrimensores, né, especialista ali no georreferenciamento, e tá claro para a gente que, tem 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. Nós temos leis aí que obrigam, né, em aspas, né, aqueles proprietários fazerem o georreferenciamento de imóveis rurais. Ou seja, o mercado está bastante aquecido. Então, a gente tem uma alta demanda. Mas quando a gente formou, eu e Murilo, né, a gente montou a empresa, não foi tão bom como a gente pensou. O que a gente viu, Epson? Que tinha uma guerra de preços bem grande. Né? A gente dava ali R$8.000 pelo aquele serviço e um outro profissional dava lá 7.000, 5.000, 6.000. E como você não conseguia se diferenciar. Epson, a gente tem mestrado, pós-graduação, e mesmo assim a gente ficava, aquele cliente, a gente pensava assim, aquele cliente vai ter problema depois por estar contratando aquele profissional que fez mais barato. O barato vai sair caro. E muitos pensam assim, né, Epson? Não só na parte do georreferenciamento, como outras áreas, né? Diversas profissões pensam assim. E a gente caiu nessa, poxa, o que a gente está fazendo de errado? Como é que a gente pode se diferenciar? Como é que a gente pode se diferenciar? Como é que o nosso cliente pode entender o nosso valor? Como é que o nosso cliente pode entender o nosso valor? E a gente viu que a gente não sabia nada de marketing e vendas, que a gente sabia muita parte técnica, geodésia ali do georreferenciamento do ponto ali, das leis, né, específicas ali do georreferenciamento, e a gente não sabia nada de marketing e vendas. E a gente foi fazer treinamentos, né? Em alguns anos, até hoje a gente faz treinamento de marketing, vendas, de por que a gente oferece aquele serviço. E o que a gente viu? A gente viu que a gente tinha que resolver o problema do nosso cliente, independente. Não é fazer só o que é mais bonito para a gente, o que é mais simples. É fazer o que é preciso para o cliente cumprir o objetivo dele. E a gente viu que um imóvel rural, e foi estudar, né? Que o imóvel rural ele precisava de diversos cadastros. Então a gente foi estudar. Alguns cadastros a gente já ouviu falar e era sempre assim. Por exemplo, para fazer a certificação do imóvel rural, rapidamente aqui, precisa do CCIR. Sabe o que a gente fazia? Contratou o serviço, cliente, arrume o CCIR aí que a gente vai precisar do CCIR. E aí, às vezes, demorava um mês para o cliente ir lá atrás do cara do CCIR para a gente fazer o georreferenciamento e depois entregar o georreferenciamento e aquele cliente ficava com aquilo ali, a planta na mão, tinha que procurar o cara do ITR e tinha que procurar o cara do K para fazer o K também e não resolveu o problema dele. A gente viu que a gente tinha que mudar o nosso posicionamento. Vamos entregar não só o que a gente sabe, não só o que é mais fácil para a gente, entregar o que é preciso para o nosso cliente ter o objetivo que é o imóvel rural regular, para ele fazer diversas coisas, né? Vender, como você falou aqui, comprar, financiamento, crédito rural, né? Deixar ali para os filhos, de herança, desmembramento, remembramento, diversas situações que você sabe muito bem que o proprietário de imóvel rural, diariamente ele está fazendo algo ali e precisa do imóvel rural regular. Então a gente vamos estudar isso. Isso não aprende na faculdade, isso não aprende em nenhuma faculdade. Isso você aprende na prática. E aí a gente bateu no INCRA, voltou, bateu lá na Receita Federal, voltou, tentava fazer e voltava, né? Tem pouquíssimos materiais, né? Se você procurar aí, tem pouquíssimas pessoas que falam sobre isso, tá? Tem muitas pessoas que sabem, mas não tem essa proatividade de compartilhar, né? E aí a gente viu que a gente poderia fazer diferente. Então a gente foi lá, entendeu isso, entendeu esse pacote. A nossa primeira ação nas redes sociais foi um e-book, né? Que foi colocando tudo que o imóvel rural precisa para a gente passar essa informação para o proprietário de imóvel rural para ele contratar os nossos serviços, que era um serviço que nem era como rural ainda, era serviço VIP da GNSS, que entregava tudo. E a gente viu que saiu muito bem aquele serviço ali, houve uma entrega muito grande e ficou muito fácil
toda essa questão do marketing, das vendas, mais fácil, né? Mais fácil toda a argumentação, e a gente começou a parar de ficar com guerra de preço, né? Não, o cara está cobrando aquilo ali, tudo bem, o meu serviço é outro. Eu faço isso aqui para você. Né? E se Agregou você valor, né? agrega valor ao serviço. Né? E aí a gente começou a oferecer isso nas redes sociais, o pessoal começou a pedir que a gente compartilhasse. Né? E aí, desde alguns anos para cá, a gente vem construindo, junto com muitos profissionais que acreditaram nessa ideia, né? Esse método. Né? É um método que não para nunca. O fluxograma, o passo a passo que a gente montou para regularizar imóveis rurais há 3 anos atrás, já mudou. Toda hora muda um cadastro, outro, uma vinculação e outra. Né? Mas a gente viu que os imóveis, eles precisavam ter todos esses cadastros, e não só cada cadastro, sendo feitos por um passo a passo, por um fluxo que, ao final, ele ficasse com as documentações concordantes, coincidentes e convergentes ali. Tá? E é o que muito imóvel rural hoje, grande parte deles, eu creio que mais de 95%, eles não estão totalmente regular assim, porque essa é uma informação que até para nós técnicos aqui, muitos não sabem que precisam de tudo isso. Imagine aquele proprietário de imóvel rural que quer apenas conseguir um crédito, quer apenas vender o imóvel, quer apenas financiar, né, produzir. Então, foi aí que a gente chegou até aqui e está compartilhando. E hoje aí, centenas de pessoas pelo Brasil todo, né, eles mudam a vida de pessoas, como você que está na bio do seu Instagram aí, né? A gente também compartilha com você esse princípio de ajudar pessoas a regularizarem problemas, qualquer problema de imóveis, no caso da gente é de imóveis rurais.